bate-papo vai até Santa Catarina. Ela é uma pedagoga, a Alessandra, e vai te ajudar a prevenir dificuldades de aprendizagem. Olha que interessante, como é importante isso na educação do seu filho. Então, como que vai, Alessandra? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Então, me conte um pouco assim, de que maneira os pais podem ajudar os filhos a ter um bom desempenho escolar, de sucesso? Quais são as dicas que tu tens? Bom, vou falar um pouquinho primeiro da minha trajetória dentro da educação e de algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Até porque a psicopedagogia ela é uma área que ela é uma interdisciplinar, né? Então, ela tem uma pitada da psicologia, uma pitada da pedagogia, e o nosso foco é trabalhar a questão, então, do aprendizado da criança, do adolescente. Eu sempre costumo falar, né, que é muito importante na educação das crianças, não só no quesito acadêmico, mas que a gente tenha um olhar extremamente atento, né? Porque são pequenas coisinhas no dia a dia que a gente consegue estar analisando, e se for o caso de realmente que a criança tenha alguma dificuldade, que a gente consiga intervir o quanto antes, né? Tá. E quais são as dificuldades primeiras que tu observa, assim, nas crianças, de um modo geral? Então, de um modo geral, a gente precisa ficar atento com os marcos de cada faixa etária. Questão da fala, né? Se a criança está desenvolvendo a fala dentro daquilo que é esperado, questão do caminhar. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, depois, quando ela entra na escola, são outras coisas que a gente vai estar observando. Quando a criança já está na fase de alfabetização, a gente vai estar prestando atenção nesse sentido, se ela vai reconhecer as letras, se não vai, se ela tem problemas motores. Então, são várias coisinhas no dia a dia que são de suma importância, tanto da família quanto da escola, ter esse olhar. Tá. Tu que trabalha, assim, não sei qual é a faixa etária que tu trabalha com a criança. Então, eu trabalho desde os 2 anos. Trabalho Ah, já com estimulação precoce, né, até a adolescência. tu pega uma área bem abrangente, então. Sim, sim, O que sim. tu observa hoje, assim, nessas famílias, famílias de recasamentos, enfim, pais que não participam, a gente ouve tantas histórias dos pais que abandonam os filhos, aí a mãe fica sozinha. Eu não sei, o que que tu tem observado essa relação com essa criança que está ingressando na escola? Interfere de uma forma muito abrangente, né? Interfere muito. Mesmo quando é uma família nuclear, a gente percebe essa demanda, né? Hoje em dia as crianças elas têm um excesso de informação. E se em casa a gente não tiver esse cuidado, né, de ter essa preocupação, de não deixar muito tempo a criança com tela, né? Então, a família acaba ficando vulnerável e a escola também, porque como é que o professor hoje ele vai concorrer com tanta informação que a criança já recebe de uma forma um tanto quanto mais dinâmica, né, do que dentro da grade curricular que a gente tem na escola. E como é que fica essa demanda para vocês, com esse aluno? Então, ela pesa quando os pais realmente têm essa preocupação, né? Uhum. Porque tem muitos pais que acabam achando que isso que é só mais uma fase, que daqui a pouco já passa, que vai crescer e vai mudar, né? E no final das contas, acaba só piorando a situação da criança, né? O que a gente poderia tratar que a gente poderia auxiliar a criança de uma forma um tanto mais leve, acaba ficando mais difícil para o profissional, acaba dificultando o trabalho dos professores em sala de aula, porque gera uma ansiedade na criança, gera todo um transtorno dentro de uma sala de aula.
né? O professor, ele não tem um aluno, dois alunos, né? O professor tem 20, 30 realidades diferentes dentro de sala para estar remanejando. Então, fica extremamente complicado. E a responsabilidade da criança, hoje em dia, o que a gente sente dentro das escolas? As famílias estão jogando muita responsabilidade para a escola, Uhum. né? E a responsabilidade é da família, por mais difícil que seja, a responsabilidade é da família. E acaba recaindo muito no contexto escolar. Uhum. Não, com certeza, né? A responsabilidade é do familiar, né? E aí, como é que deve ficar para vocês? Deve ser bem difícil isso. Fica, fica. Quando a família não entende que eles é que tem que estar ali cuidando, educando. Ah, e qual tipo de trabalho que vocês fazem com esses pais, além da criança também? Porque eu acho que vocês é um trabalho em conjunto, né, Alessandra? Exato, exato, porque além de trabalhar com a criança, a gente faz o trabalho de orientação da família, né? A Uhum. psicopedagogia, ela tem que trabalhar com escola e família, senão não funciona. Não funciona, tem que ser um trabalho integrado, tem que ser algo que se conecte, né? Porque senão a criança, ela não vai ter esse avanço. Porque por mais que a gente faça a intervenção com a criança, tem que ser dada essa continuidade, tanto no contexto familiar quanto no contexto escolar. Uhum. Então, por isso a gente faz a abordagem com a família e a gente faz o atendimento na escola. A gente orienta o professor, a gente busca estratégias para que o professor ele consiga alinhar o planejamento dele, a grade curricular da escola, com aquilo que a criança está necessitando. Uhum. Então, a base de tudo que a gente está falando, né, como prevenir, é identificar um problema na criança, dentro da sua faixa etária, Exatamente. pais para ver o que está acontecendo, se eles estão Isso. conscientes desse problema, tá? Fazer uma investigação, talvez seria isso, Alessandra? Isso mesmo, isso Uhum. mesmo. Então, o primeiro passo dentro da psicopedagogia é fazer uma avaliação, né? A gente faz a avaliação da criança, a gente faz a intervenção com a família, tem essa investigação com a família logo nos primeiros momentos, né? Então, não tem como a gente prever um trabalho, não tem como a gente montar todo um processo terapêutico com a criança sem ter essa conversa com a família, a gente chama de anamnese, né? Então, sem ter essa anamnese, sem ter essa investigação para conseguir montar essa intervenção. Tá. E tem muitas famílias que acabam não contando tudo para a gente, né? Ah, eu não Acabam sei querendo camuflar muito as histórias. se tu poderia citar alguns exemplos, assim, de dificuldades que acontecem na família, que interferem no dia a dia do filho, da criança. Separação. A separação Uhum. é uma coisa que interfere bastante. Eu acho que vai da maturidade tanto do homem quanto da mulher ter esse olhar, né? Por mais que o relacionamento ele termine, mas ficou ali a criança e ela precisa ter esse cuidado, né? Porque aquilo que vai me escapou a palavra agora, que aquilo que vai interferir no crescimento, no desenvolvimento da criança, vai ser para o resto da vida, né? Uhum. Excesso de tela é uma coisa que a gente percebe muito no dia a dia, e isso é uma reclamação muito grande das escolas também, né? Questão de limites, a gente vê que a família hoje em dia ela prefere não se estressar muito, acaba cedendo muito às birras das crianças. Então, a criança precisa de limites, sim, a criança precisa entender que o não é importante, sim, né? Então, eu tenho formação também em disciplina positiva. Ah, e como é que seria isso? Como é que funciona? Disciplina positiva é trabalhar essa questão de limite, sim, mas de uma forma gentil, né? Uhum. A criança precisa ouvir a realidade, ela tem que estar ciente que ela pode, que ela não pode, mas de uma forma gentil, sem castigo, sem punição, mas com conversa,
né, com muita conversa. Eu costumo dizer para as minhas professoras que a disciplina positiva ela é uma mudança de postura, primeiramente da família, primeiramente dos professores, para depois a gente perceber a mudança das crianças. Né? Não adianta a gente querer cobrar mudança de postura dos alunos ou dos nossos filhos, sem que a gente mude a nossa postura também. Né? A gente pede silêncio berrando. É verdade. Quando vê... A criança aprende pelo exemplo, né? A criança aprende através de imitação. E como que eu vou cobrar que a criança tenha uma atitude positiva se eu não tenho, se as minhas atitudes não são positivas, né? Então fica muito complicado. Eu sempre falo para os pais: nós somos exemplos, nós somos espelhos. O que eu espero do meu filho? Né? Mas o que eu estou dando para o meu filho de suporte para que eu consiga cobrar dele lá na frente? Uhum. Então, a gente, adulto, né, a gente tem que se colocar no lugar de adulto, né? Até tem uma palestra que a gente vai começar a trabalhar, né, essa questão do pai e da mãe se portar realmente como um adulto, né? A gente não tem que ser sempre o melhor amigo do nosso filho. Eles precisam entender que a gente não é que eles não podem nos tratar como se fossem os amiguinhos da escola, né? Eles têm que ter confiança na gente, sim. Eles têm que sentir esse apego, essa conexão, mas que pai é pai, amigo é amigo, né? Então, tudo na hora certa. Olha só que interessante, né? E na realidade de vocês, existe muito abandono por parte do pai? Ausência desse pai na criação do filho? Existe bastante. E o impacto no desenvolvimento deles é muito grande, né? O impacto no desenvolvimento da criança é muito grande. E por mais que a mãe se vire do avesso, não tem como suprir essa ausência, né? Não tem como suprir. E a gente tem que acabar virando cambota, né? Para dar conta de filho, de trabalho, de tudo, para conciliar com essa ausência que vai ficar com a criança. Mas, infelizmente, são coisas que vão fazer parte da realidade da criança e que a gente também não pode deixar, que a gente não pode, de repente, colocar panos quentes, né? Infelizmente, é algo que vai fazer parte da vida da criança. E a gente tem que dar um jeito. Com certeza, com certeza. Tem que fazer parte, né? Tem que ver de que maneira solucionar isso. Exatamente. Exatamente. Qual a abordagem que é feita nessa situação, assim? Bom, assim, ó, no caso da psicopedagogia, a gente trabalha muito com as crianças e a questão de aprendizagem, a questão das emoções, né? Eu costumo trabalhar com os meus pequenos, muito através da ludicidade, muito através de contação de história, criação de texto com os maiores, né? A escrita terapêutica, né? Então, da criança tentar colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Porque não é fácil para eles também lidar com as emoções, né? Às vezes a gente também está num dia que a gente não está muito legal, mas não tem nem noção do que a gente está sentindo. Então, imagina para uma criança de 4, 5 anos que recém começou a falar, que está começando com a linguagem, que não tem todo um vocabulário, que não tem esse aparato todo. Então, é muito complicado para a criança. E nós, adultos, estamos ali para fornecer esse subsídio para a criança. Então, trabalhar com fantoche, contação de história, através de jogos terapêuticos, a escrita com os maiores, isso é extremamente importante. Olha que bacana, né? Então, é um trabalho de psicólogo, então, que vocês fazem. Quase que. É parecido. É parecido. Na verdade, a psicopedagogia, ela trabalha muito com psicólogos junto, né? Dependendo do caso da criança, a gente tem que trabalhar de uma maneira mais alinhada. Psicologia, psicopedagogia, porque o foco da psicopedagogia, ela é o aprendizado em si, né? A gente trabalha as questões da emoção, porque a ansiedade interfere no aprendizado, uma criança nervosa vai interferir no aprendizado. Então, a gente trabalha a questão de emoção nessa questão relacionada ao aprendizado.
Muito bem, muito interessante. E assim, ó, não sei se tem mais alguma coisa que tu acha importante colocar no nosso bate-papo, que vai ajudar os familiares, talvez dicas de como esses pais podem ajudar seus filhos em casa. Fiquem atentos, observem, né? Muito carinho, muita atenção, muita firmeza, sim, né? Os filhos precisam de limites, precisam de regras, mas também muito amor, né? Antes de tudo, eles precisam se sentir amados, se sentir seguros, né? A criança que se sente amada, a criança que se sente segura, ela consegue passar aquilo que ela está sentindo, a gente consegue perceber melhor as dificuldades, né? Fiquem atentos aos marcos do desenvolvimento, principalmente em relação ali à questão motora, à questão da fala, quando ela vai ingressar no período escolar. Fiquem atentos a cada faixa etária, gente, porque é extremamente importante. Não fiquem esperando até o filho, até o professor vir reclamar, até o professor chamar vocês na escola, porque a criança está com problema de comportamento, ou porque a nota não está legal. Então, não fiquem esperando, não fiquem. Então, não deixem para a última hora. Mas qualquer coisa que vocês percebam, procurem um profissional, procurem um psicopedagogo, procurem um psicólogo, sabe? Busquem uma rede de apoio. Não fiquem na dúvida, né? Acho que a partir do momento que a gente fica na dúvida, a gente acaba prejudicando os nossos pequenos. E eu tenho certeza que os nossos não é isso que a gente quer para os nossos filhos. A gente sempre quer o melhor para eles, né? Sim, isso é verdade, né? Principalmente quando esses pais estão atentos, né? Exatamente. Estão presentes, né? Seja lá com um recasamento, seja lá a mãe criando sozinha esse filho, e aí uma figura paterna substituta que passa parte, né, desse processo de desenvolvimento da criança, enfim. Então, isso é super importante. Eu te agradeço, Alessandra, assim, tu deu dicas muito importantes de como ajudar a prevenir desastre escolar na vida de uma criança. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço o convite.